Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Vamos continuar mais um vídeo da série sobre os falsos profetas. Vamos falar um pouco, o que está no livro de 1 Reis 17, falando sobre o conflito ali que houve entre Eliarro, o verdadeiro profeta do Todo-Poderoso, e os falsos profetas de Baal. Vamos dar uma introdução, então, no capítulo 17, o ciclo de Elias. Vou pegar aqui na Bíblia hebraica Sefer, diz assim: E Elias, cujo nome hebraico é Eliarro, o Tisbita, dos moradores de Gilade, disse a Ahav, ou Acabe, como é conhecido: Assim como vive o Eterno, poderoso de Israel, perante cuja face estou, juro que nestes próximos anos não haverá orvalho nem chuva, senão conforme a minha palavra. Vamos ver as leituras complementares aqui. Vamos pegar, deve ser na Brit Hadashah. Vamos pegar na Bíblia Peshitta, não, na Jerusalém, então. Tiago 5,17. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Apocalipse 11:6. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética, tendo o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelos quantas vezes o quiser. Aqui está falando das 2 testemunhas, tá? Elas aqui são as 2 testemunhas. Então vamos continuar na Bíblia hebraica Sefer. Depois veio a palavra do Eterno a ele, dizendo: Vai embora daqui, segue para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e beberás do ribeiro, e ordenarei aos corvos que lá te sustentem. E ele foi e fez conforme a palavra do Eterno. E ele foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Depois tem aqui a questão da viúva de Sarepta. Não vou ler aqui sobre a viúva de Sarepta, tá? Eu vou passar já para o capítulo 18, que fala quando ele se apresenta diante de Acabe. Depois de muitos dias, a palavra do Eterno veio a Elias no 3º ano da seca, dizendo: Vai, apresenta-te a Ahav, porque mandarei chuva sobre a terra. Vamos ver qual é a leitura complementar. Deve ser a mesma que nós lemos antes, né, irmãos? E Elias foi se apresentar perante Ahav, e a fome era muito grave em Shonron, né, Samaria. E Ahav chamou a Ovadiarro, Obadias, o responsável pelo palácio, e Ovadiarro temia muito ao Eterno, pois quando Jezabel, destruiu os profetas do Eterno, fora Ovadiarro quem tomara 100 profetas e os escondera, 50 em cada caverna, e os sustentara com pão e água. Então esse servo, do palácio, é chamado de Obadias, cujo nome hebraico é Ovadiarro, tá? Ele que sustentou esses profetas, quando Jezabel, ou Izevel, quis destruir os profetas do Eterno. Ele acabou, então, por esconder 100 profetas. E Ahav disse ao Ovadiarro: Vai a todas as fontes de água, a todos os riachos da terra, pode ser que achemos erva, para que conservemos em vida os cavalos e as mulas, a fim de que não sejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Ahav foi sozinho por um caminho e Ovadiarro foi sozinho por outro caminho. Quando Ovadiarro estava no caminho, é interessante essa questão aqui, 2 caminhos, irmãos? Aqui a gente pode tirar um sode, deste verso aqui, Ahav, que foi um homem aí que se desviou dos caminhos do Todo-Poderoso, seguiu os ídolos da sua esposa Jezabel, Ele foi por um outro caminho contrário ao que estava Elias, e o caminho pelo qual Ovadiarro foi em direção a Elias, Então, muito interessante isso.
Quando Ovadiarro estava no caminho, eis que Elias vinha ao seu encontro. Ao reconhecê-lo, prostrou-se sobre seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E ele respondeu: Sou eu. Vai e diz ao teu senhor: Eis que Elias está aqui. E ele disse: Em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Ahabe para que me mate? Assim como vive o Eterno, teu poderoso, juro que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse te procurar. E quando diziam não está aqui, ele fazia os reinos e as nações jurarem que não te acharam. E agora tu dizes, vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Então, quando me separar de ti, o Espírito do Eterno te tomar para não sei onde, irei dar as novas a Ahabe. E ele, não te encontrando, me matará. E eu, teu servo, temo ao Eterno desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz quando Izébel estava matando os profetas do Eterno, que escondi 100 homens dos profetas do Eterno, de 50 em 50 em cavernas, e que os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui, ele me matará. E Elias disse, assim como vive o Eterno dos exércitos, em cuja presença sempre estive, juro que hoje mesmo hei de me apresentar a ele. Então Ovadiarro foi encontrar-se com Ahabe e lhe avisou, e Ahabe foi ao encontro de Elias. Quando Ahabe viu Elias, Ahabe lhe disse, és tu o danificador de Israel? Então ele disse, eu não tenho danificado a Israel, e sim tu e a casa do teu pai, por ter desabandonado os mandamentos do Eterno e seguido os Baalins. Agora manda todo Israel se juntar a mim no Monte Carmel, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, que comem da mesa de Jezebel. Então, ao total, eram 850 profetas, né, irmãos? Então, Ahabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmel. E Elias dirigiu-se a todo o povo e disse, até quando ficarei saltitando entre dois pensamentos? Se o Eterno é poderoso, seguiu. Mas se Baal é, seguiu. E o povo não lhe respondeu nada, né? Então, irmãos, esse é o problema, né? O povo, ele ficava entre dois, né? Querendo servir a dois deuses, né? Vamos dizer assim. E sabemos, né, que Yahweh de Sevaot, Yahweh dos exércitos, a palavra diz que ele é um poderoso ciumento, né? Ele não aceita, né, que as pessoas tenham outros deuses acima dele, né? Então aqui Israel pecou tremendamente, né? Quando eles dividiam a glória que era para ser somente dada ao Criador dos céus e da terra, eles dividiam a esses deuses, né? Falsos deuses e falsos profetas, né? Elias e os profetas de Baal. Então Elias disse ao povo, cá estou eu sozinho como profeta do Eterno, frente aos 450 profetas de Baal. Deem-nos 2 touros, que eles escolham para si um dos touros, dividam-no em pedaços e os ponham sobre a lenha, porém não lhe ponham fogo. E eu prepararei o outro touro e o porei sobre a lenha e não lhe porei fogo. Então vós invocareis o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Eterno, o Deus, né, o poderoso que responder por meio de fogo, esse é que é o Todo-Poderoso. E todo o povo respondeu e disse, muito bem. Elias disse, escolhei para vós um dos touros e preparai o primeiro, pois sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, mas não lhes pondes fogo. E tomaram o touro que lhes havia dado, prepararam-no, invocaram-no o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Porém não havia voz nem quem respondesse, enquanto saltitavam ante o altar que fora feito. Irmãos, até falar esses nomes, né, dá repulsa, né? Em mim dá muita repulsa. Então, que Yahweh o repreenda, em nome de Yahushua HaMashiach. Ao meio-dia, Elias zombou deles e disse, clamai em voz alta, afinal ele é um Deus. Então ele ficava debochando, né? Zombando deles, clamai.
em alta voz, afinal ele é um Deus, talvez ele esteja confabulando, perseguindo ou mesmo viajando, ou talvez esteja dormindo, precise ser despertado. Eles então gritaram bem alto e se flagelaram com facas, com lanças, como era seu costume, até derramarem sangue sobre si mesmos. Passado o meio-dia, passaram a declarar solenemente até a hora da oferta da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem sinal algum. Então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias restaurou o altar do Eterno que tinha sido destruído. Tomando 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem viera a palavra do Eterno, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Eterno e fez uma vala, com capacidade para conter 2 medidas de semente ao redor do altar. Então armou a lenha, retalhou o touro em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei 4 cântaros de água e derramai-a sobre o sacrifício de elevação e sobre a lenha, e disse: fazei-o uma segunda vez. E o fizeram pela segunda vez, e disse: fazei-o uma terceira vez. E o fizeram pela terceira vez. E a água escorria ao redor do altar, enchendo de água também a vala. Então, na hora em que se costumava sacrificar a oferenda da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Eterno, o poderoso de Abraham, de Isaac e Israel, hoje será reconhecido que tu és poderoso e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Eterno, responde-me, para que este povo reconheça que somente tu, ó Eterno, és poderoso, e assim tu farás voltar o seu coração desaprumado. Então caiu um fogo do Eterno que consumiu a oferta de elevação, a lenha, as pedras e o pó, secando a água que estava na vala. Vamos ver o que diz a leitura, 2 Crônicas 7:1. A mesma coisa aconteceu, né? Lá com Salomão, quando ele foi inaugurar o templo, né? Quando Salomão acabou de orar, um fogo desceu dos céus e consumiu a oferta de elevação, os sacrifícios, e a glória do Eterno encheu a casa. A mesma coisa também aconteceu, irmãos, na inauguração do tabernáculo. Quando veio aquele primeiro fogo que veio ali no altar de sacrifícios, veio do Todo-Poderoso. Ao ver isso, todo o povo caiu de rosto em terra e disse: só o Eterno é Deus, né? É o Todo-Poderoso. Só o Eterno é o Todo-Poderoso. E Elias lhes disse: agarrai os profetas de Baal e que nenhum deles escape. E os agarraram. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quixom e os matou ali mesmo. 1 Reis 19:1, Ahabe relatou a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas ao fio da espada. Irmãos, eu fico pensando nos dias de hoje, tá? Se isso tivesse acontecido, provavelmente este povo ainda teria vindo contra Elias para querer matar Elias. Por quê? Porque o povo não compreende não compreende a verdadeira história, né, das Sagradas Escrituras. E eles dizem, né, que depois que Yahushua morreu no madeiro, tudo é amor, tudo é graça, tudo é misericórdia. Então, qual seria a pregação hoje em dia, né? Nós temos que amá-los, né? Nós temos que amar os profetas de Baal, nós temos, né? Não é assim, irmãos? Ou eu estou falando uma bobagem? Infelizmente é assim, tá? Aqui não tem, são pessoas irreconciliáveis, irmãos, tá? São pessoas que não têm conserto para esse tipo de pessoas, e por isso que existe aí tanta como Marcião, né? Essa teoria de Marcião, marcionismo, que ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom, tá? Por pura, assim, ó, ou por maldade, por realmente querer levar as pessoas para o engano, ou porque realmente são pessoas que não conseguem
não tem essa interpretação, né, real das Sagradas Escrituras para entender que esse povo aqui, né, são uma descendência maligna, irmãos. E há quem ainda diga que isso é uma heresia, né? Só que, irmãos, são pessoas irreconciliáveis, tá? E Elias sabia disso. Por isso ele combatia esse tipo de pessoas, tá? Então, Elias, com a sua própria mão, ele mesmo, ele matou os 450 profetas de Baal. E Elias disse a Ahabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E ali, a partir dali, né, então, Ahabe subiu para comer, beber, mas Elias subiu ao cume do Carmel, inclinou-se por terra, pôs seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe, rogo, e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. E repetiu-lhe isso 7 vezes. Na 7ª vez o moço disse: uma pequena nuvem, como a mão de um homem, está subindo do mar. E Elias disse: sobe, diz Ahabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Nesse meio tempo os céus se escureceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva, e Ahabe subiu ao carro e foi para Israel. E a mão do Eterno estava sobre Elias, ele se apressou e correu adiante de Ahabe até a entrada de Israel. Bom, depois aqui no capítulo 19, Jezabel fica sabendo do acontecido, ameaça Elias, né? Mas eu quero parar por aqui, irmãos. Aqui a gente teve claramente, né, a distinção entre um verdadeiro profeta e entre os falsos profetas, tá? Hoje nós vemos, né, nas instituições religiosas, nas várias denominações, tantos malabarismos gospel, né? Malabarismos, irmãos. Gritos, a semana, a campanha do não sei o quê, campanha da outra coisa. Irmãos, a palavra nos basta. As Sagradas Escrituras nos bastam. Nós não precisamos de malabarismos. Tanto que nós temos que fazer um culto racional, tá? Elias, ele fez um culto racional. Ele somente orou ao Eterno, tá? Ele só disse: responde-me, ó Eterno. Responde-me, para que este povo reconheça que somente tu, ó Eterno, és poderoso, e assim tu farás voltar o seu coração desaprumado. Parece que nós, seres, né, corrompidos, caídos, nós precisamos, né, de malabarismos, de ver grandes feitos, de grandes coisas, né? E é por causa disso que Elias usou deste recurso de fazer cair fogo do céu, porque o povo era movido por isso. O povo era movido por querer ver milagres, por querer ver coisas grandiosas acontecendo para crerem, tá? Então, quando Tomé, né, falou que ele não cria que Yahushua tinha ressuscitado, que ele precisava ver a marca na mão do Mashiach Yahushua, né? Depois Yahushua aparece para ele, mostra realmente a marca na mão, e ele diz, né, bem-aventurados os que não viram, mas creram, né? Então, irmãos, nós não temos que ver para crer, nós temos que tão somente crer, porque conforme as Sagradas Escrituras, nós já temos os relatos de quão grandioso é Yahuwah Tsevaot, né? O Todo-Poderoso. Então fica esse vídeo para que você medite, irmãos, sobre esse evento que aconteceu no Monte Carmel. Talvez, né, a gente esteja muitas vezes descrente, né? Por tantas coisas, né, que acontecem, acaba minando o coração, né, com desânimo, a fé começa a decair. Mas, irmãos, é aí que a gente tem que mostrar, né, a nossa confiança,
A gente não precisa ver para crer, irmãos, a gente precisa somente crer e saber em quem nós temos crido, quem é o Todo-Poderoso. Estude a palavra, lá você vai conhecê-lo. Amém? Shalom a todos.